Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz a todos quantos estão conosco nesta manhã. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, em nome de Jesus. Graças a Deus, mais um domingo nós aqui estamos reunidos em sua presença para estudarmos a sua palavra. Vamos orar para iniciar o nosso estudo desta manhã. Querido Deus, Pai de amor e de misericórdia, somos gratos a Ti por nesta manhã mais uma vez, nos reunirmos em Tua casa, em Teu nome, para estudarmos a Tua palavra. Que o Teu Santo e Divino Espírito se faça presente em cada ato aqui nesta manhã, de tal maneira que o que falarmos, o que ouvirmos e aprendermos, seja tudo segundo a Tua vontade. Dá-nos a Tua bênção, a Tua graça e a Tua direção, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amados, nesta manhã nós estaremos estudando a lição de número 10. Lição essa que tem como título: Em Cristo temos a cada dia um novo desafio. E hoje nós temos um desafio, o desafio da eleição, o desafio da escolha. É um desafio para nós hoje. Talvez para alguns ainda haverá um segundo turno. Acredito que aqui em São Caetano ficaremos apenas no primeiro. Queridos, abram as suas Bíblias, por favor, em 2 Coríntios, capítulo de número 4. Nós vamos ler dos versículos 16 a 18, que é o texto base da nossa lição desta manhã. 2 Coríntios, capítulo 4, dos versículos 16 a 18. Assim nos diz a palavra do Senhor. Por isso, não desanimados, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. Esse é o texto base da nossa lição nesta manhã. Em Cristo temos a cada dia um novo desafio. Quando nós vamos lá para o Velho Testamento, ou mesmo no Novo, lá no livro de Hebreus, quando nós verificamos os heróis e heroínas da fé, que foram homens e mulheres como nós temos a ideia de que eram super-homens e super-mulheres. Vou fazer uma pausa para fazer uma colocação para vocês, um lembrete. Nós não vamos fazer nesta manhã pergunta. Isso não quer dizer que você não vá participar, tá certo? A Evelyn está aqui, a postas, prontinha para receber o seu comentário. Então, à medida que nós fomos discorrendo do assunto, você tem a total liberdade de fazer o seu comentário. Se concorda, se não concorda, enfim, fique à vontade. Seja bem-vindo também para fazer o seu comentário. E ela, no momento adequado, estará comentando conosco aquilo que você está entendendo e participando assim também da aula conosco, ok? Então, entre lá no nosso chat e deixe o seu comentário. Voltando então à nossa lição, falávamos a respeito de homens e mulheres que tiveram um papel importante, que foram chamados por Deus para realizar uma obra, uma tarefa específica, e que por vezes quando nós lemos, entendemos que são homens e mulheres diferentes. Não, eles eram homens e mulheres como nós, sujeitos às mesmas dificuldades, sujeitos aos mesmos problemas. E se você for verificar a história de cada um deles, você vai verificar, meu amado e minha amada, que eles também tiveram problemas. Venceram? Sim. Mas no decorrer da sua jornada, para a realização, para a execução da obra, eles tiveram dificuldades. Eles tiveram dificuldades, mas eles tiveram alguma coisa muito importante, que foi saber que eles estavam fazendo a vontade de Deus e tinham do próprio Deus a orientação,
a graça, a direção para isso. Em Isaías 41, de 8 a 13, vamos verificar o seguinte, eu vou ler para os irmãos rapidamente, para a gente não ocupar muito do nosso tempo. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó a quem elegi, descendente de Abraão meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres. Porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, busca-los-á, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Que palavras maravilhosas de Deus para os seus servos, que foram chamados para um trabalho, foram chamados para uma missão, e que viviam passando por dificuldades, mas aqui Deus está dizendo para que ele ficasse firme, porque ele seria vencedor. Em Mateus 28, 20, Jesus vai dizer que ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Promessa de Deus. Em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Palavras de ânimo, palavras de esperança para os discípulos e para nós hoje também. Diante disso, queridos, o que nós podemos observar que esses homens e mulheres tinham? Se eu já disse que eles eram iguais a nós. A diferença é a convicção e a motivação para servir a Deus. Convicção e motivação para servir a Deus. Cada um à sua maneira, cada um a seu modo, cada um no seu tempo, mas cada um deles fazendo a vontade de Deus com uma convicção plena de que o que estavam fazendo, o serviço que estavam executando era para Deus. Diante disso, trazendo isto para os nossos dias, para a minha vida e para a sua vida que está conosco nesta manhã. Por que muitas vezes nós nos sentimos sem convicção? Por que muitas vezes o nosso ânimo, não existe ânimo para sonhar, não temos ânimos para planejar, não temos ânimo para fazer absolutamente nada, nenhum propósito. Tudo que pensamos, já de imediato, colocamos um obstáculo. Eu não sei quantos de vocês já tiveram o desprazer de ter no seu grupo de trabalho, na sua casa, no seu grupo de amigos, aquele tipo de pessoa que tudo que você disse para ele, você nem terminou a frase e ele disse, não vai dar certo. Como é difícil você conviver com pessoas que têm esse tipo de comportamento, que têm esse tipo de visão, a visão do derrotista, a visão daquele que em tudo vê obstáculo, não vê nada que possa, é um obstáculo, mas eu tenho condições, ou eu vou buscar forças para superar esse obstáculo. Há o obstáculo e ele já coloca o impedimento. Então, diante disso, podemos até pensar também, bom, eu estou passando por essa dificuldade, eu estou vivendo dessa maneira, e há também uma outra frase que eu já ouvi muitas vezes, Deus se esqueceu de mim. Deus se esqueceu de mim. Deus não está mais comigo. Na realidade, em Hebreus 13, 8, nós lemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Portanto, Ele está conosco sempre. E com certeza o problema não está nele. Com certeza o problema está em mim e está em você.
E nesta manhã nós queremos conversar um pouquinho sobre um outro personagem. Assim como na semana passada nós falamos a respeito de Mateus, nós queremos conversar um pouquinho com os irmãos a respeito desse texto que lemos e o personagem que o escreveu, que foi Paulo. Paulo está escrevendo a sua segunda carta aos crentes de Corinto. E nesses 3 versículos, nós vamos dividir os 3, cada versículo com um tema ou com um subtema, e dando assim a conclusão também para os irmãos nessa manhã. No primeiro versículo, ele diz o seguinte: por isso não desanimados, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. A primeira questão: a restauração de Deus nos ajuda a pensar com ânimo renovado. Dificuldades, oposições, adversidades faziam parte da igreja de Corinto, faziam parte da vida de Paulo, fazem parte da nossa vida. Mas a grande questão, o algo que fazia diferença na vida de Paulo, era exatamente a certeza de que ele era alguém que havia recebido algo de diferente. Ele havia recebido o Senhor Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. Era algo que fazia parte da vida dos cristãos e da vida nossa hoje. Mas quando nós estamos servindo a Cristo, essas dificuldades faziam e têm que fazer hoje diferença e nos fortalecer. Porque quando há dificuldade, o que normalmente acontece com a gente? A gente se volta para Deus. Quando tudo está bom, quando tudo está certinho, para que Deus? Eu tomo as rédeas da minha vida. Mas quando surge o problema, quando surge a dificuldade, o que nós fazemos? Corremos para o Senhor. Para que correr para o Senhor só quando tudo está mal? Vamos fazer diferente. Vamos estar com Deus, vamos viver uma vida de intimidade com o Senhor também quando tudo está bom. E é isso que fazia Paulo. E é isso que ele estava aqui recomendando aos crentes de Corinto, dentro dessa questão de restauração, de um novo ânimo. Ele tinha dentro de si, uma convicção segura e experimentada da transformação que Deus havia feito na sua vida. Por isso lá, em Coríntios 5:17, na segunda carta também, no capítulo seguinte, ele vai dizer: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ele vivia, como ele também diz num outro texto, em novidade de vida. Ele vivia de maneira diferente. Então, mesmo que externamente ele enfrentava dificuldades, ele tinha problemas, mas o seu homem interior, o seu espírito estava sendo a cada dia fortalecido e renovado no Senhor. E por isso ele tinha condições de fazer o que fez e de escrever dessa maneira para os crentes de Corinto e para nós nesta manhã. Esse é o mesmo processo que vivemos com Cristo. O que nós éramos antes de conhecer a Jesus? Éramos pecadores, caídos, sem condição espiritual de renovar nossas forças. Não é assim que era a nossa vida? E o que nós devemos ser hoje? Novas criaturas, capacitadas por Deus e tendo uma mente renovada, como nos diz lá em Romanos 12:2. Essa deve ser a nossa conduta hoje. Novas criaturas, mentes renovadas, sendo por Deus capacitados para toda a boa obra, como a própria palavra também nos diz. Agora, a pergunta que fica: como renovamos nosso ânimo e mudamos nossa atitude? Às vezes é muito bonito falarmos, mas e como fazer? Primeiramente, nós temos que renovar a nossa perspectiva acerca do que Deus faz em nós. O que Deus tem feito na sua vida? Você já parou para pensar em tudo aquilo que Ele faz? Hoje você levantou, com vida e com saúde. Com certeza você já tomou o seu café da manhã.
Daqui a pouco já vai começar os preparativos para o almoço. Bênção de Deus. Ele te deu trabalho, te deu vida, te deu condições de trabalhar, de trazer o sustento para dentro da sua casa. Bênção de Deus. Por isso nós precisamos ter esta mente, este pensar, de que Deus pode e deve fazer tudo em nós, a começar pelo homem interior, que depois se exterioriza na prática, na maneira de enxergar as coisas, na maneira de ver as coisas, na maneira de pensar. É através da renovação diária do nosso interior que prosseguimos e vencemos. Então veja bem, queridos, não é alguma coisa que você faz um dia e depois não precisa fazer mais, não. A nossa vida com Cristo deve ser uma vida diária. O nosso compromisso é diário. Para nós sermos vencedores e vitoriosos, isso tem que ser algo. Você não se alimenta todos os dias? Da palavra também tem que se alimentar todos os dias. A comunhão com Deus tem que ser algo vivido todos os dias. E é exatamente isso que Paulo fazia, e por isso que ele tinha autoridade para escrever o que escreveu. Quando nós mudamos a nossa maneira de pensar e interpretar as coisas, quando passamos a ver as coisas por um outro olhar, por uma outra perspectiva, com certeza, por mais difícil que possa parecer, nós vamos conseguir superar, porque Deus estará conosco. Amém? Isaías vai nos dizer, lá no capítulo 40, no versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ele tinha essa experiência, Isaías teve essa experiência com Deus. Talvez o que esteja faltando a mim, a você, a nós, é essas experiências. É esse viver diário, é esse viver mais próximo de Deus. É o que Paulo fazia, e é o que nós devemos também procurar fazer. Portanto, querido, a restauração de Deus nos ajuda a pensar com ânimo renovado. Pensar nas coisas, pensar naquilo que diz a lição, no seu título, a cada dia um novo desafio. Pensar que amanhã, quando você se levantar de manhã e for para o seu trabalho, você com certeza terá desafios a vencer, problemas a resolver, dificuldades que poderão surgir no decorrer do dia. Mas se você, diante dessas dificuldades, diante desses problemas, pensar, não como, não vai dar certo, mas pensar da maneira como Paulo está nos orientando, com certeza, daqui a pouquinho você vai olhar para trás e falar, o problema já foi embora. Mas é preciso que você tenha o seu ânimo renovado. E quem pode renovar esse ânimo na minha e na sua vida? Somente o Senhor, através do seu Espírito, e mais ninguém. Tá certo? Então esse é o primeiro ponto. Mas no versículo seguinte, nós vamos ter uma continuação das orientações de Paulo. Em Deus enxergamos o melhor em cada situação. O que diz o versículo 17? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Queridos, você já leu a vida de Paulo? Você já parou para pensar no que aconteceu na vida daquele servo de Deus? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 24 a 27, ele nos dá algumas coisas, alguns acontecimentos que fizeram parte da sua vida, do seu ministério. Olha só. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. 3 vezes fui fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes. Em perigos de rios, perigos de salteadores,
de patrícios, de gentios, nas cidades, no deserto, no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Diante disso, diante de tudo isso que Paulo passou, o que nós poderíamos pensar a respeito desse homem? Como esse homem que passou por tudo isso pode dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ele deveria ser o modelo do desanimado. Ele deveria ser o modelo do fracassado. Ele deveria ser o modelo daquele que, quando você falasse em alguma coisa relacionada a Deus, ele viraria as costas. Você já parou para pensar, se você passasse por tudo isso, qual seria a sua postura? Qual seria a sua maneira de enxergar Deus? Com certeza, se nós disséssemos para alguém hoje essas coisas, diriam que Deus é cruel. Com certeza diriam: que Deus é esse que permite que o seu servo passe por tudo isso? Era exatamente os desafios que ele vivia todos os dias. Mas, diante disso, e vamos pensar o seguinte, queridos: Paulo não era diferente de mim nem de você. Ele era feito de carne e de osso, como eu e você, sujeito às mesmas paixões. Como ele diz aqui, passou por frio, passou por nudez, por fome. Eu tenho fome, você também tem. E em que ele era diferente da gente? Fisicamente? Em nada. Mas havia alguma coisa que fazia toda a diferença na vida daquele homem. E que é aquilo que Deus está falando ao meu, ao seu coração nessa manhã, que deve fazer a diferença na nossa vida. A presença de Deus na vida dele diz muita coisa a favor do seu ânimo. Desde o dia que lá no caminho de Damasco, literalmente ele caiu do cavalo. Daquele dia em diante, ele passou a ser uma nova vida, uma nova pessoa. E o estar em comunhão íntima com Deus todos os dias, fazia com que, mesmo ele passando por tudo isso, ele enxergava em tudo isso algo que ele tinha que passar e continuar fazendo a vontade de Deus. Em tudo isso ele enxergava o quê? Que ele era um instrumento de Deus, mesmo passando por tudo isso. E portanto ele prosseguia. E portanto ele prosseguiu. E portanto ele tinha autoridade para escrever esse texto na segunda carta aos crentes de Corinto. E está escrevendo para mim e para você nessa manhã. Ele podia dizer isso porque ele vivia isso. A exemplo de Jesus, que nas suas orientações para os discípulos e para nós, que ficou registrado nos evangelhos, tudo aquilo que ele fazia, ou melhor, era também o que ele vivia. Se ele falava em jejum, ele fez jejum, oração, ele orava, tudo aquilo que ele dizia para as pessoas fazerem, para nós hoje, ele também fez. Paulo era assim também. Por isso ele tinha autoridade para dizer o que disse, porque ele vivia o que ele estava dizendo. Essa deve ser também a nossa perspectiva, a minha e a sua. Quando estamos motivados, quando estamos convictos que as condições sejam as mais adversas possíveis, ainda assim, aprendemos a ver o melhor em cada situação. Porque o que acontece? Quando você está vivendo uma dificuldade, você está vivendo um problema.
Quando aquele problema é solucionado, o que acontece? Você fica feliz. E com certeza aquele problema, aquela dificuldade, vai te ser um aprendizado para que você não ocorra mais naquele erro. É ou não é? Não é assim que acontece? Pelo menos deveria. Certo, Evelyn? Pelo menos deveria. Quando nós passamos por uma dificuldade, passamos por um problema, e ele é superado, ele deve nos servir de exemplo, para não cairmos nele de novo. Misericórdia se a gente cair de novo. Aí já vamos pensar que nós somos uma outra coisa. Desculpe a expressão, mas desculpe o que eu vou dizer, irmão, mas aí já é burrice. Você cair no mesmo conto, no mesmo problema, na mesma dificuldade duas vezes. Tem gente que cai até mais. Misericórdia. Então, a dificuldade faz com que a gente supere e aprenda a não fazer mais aquilo, a fazer diferente, a fazer do jeito certo. Então, nós devemos ter isso em mente. Se as lutas ocorrem e continuamos perseverando, temos um sinal claro de que a nossa fé e obediência a Deus está fortalecida. Glória a Deus por isso. Porque é diante também das dificuldades que nós nos fortalecemos, que nós crescemos. Nós somos assim. A nossa vida é assim, quando tudo vai bem, a gente dá uma desleixada. Olha o que está acontecendo agora com a pandemia. No começo, todo mundo de máscara, todo mundo com álcool gel no bolso. O meu está aqui no meu bolso. Quer ver? Ó, o meu está aqui, ó. Não desgrudo dele. E a máscara está aqui dentro da Bíblia. Mas no começo todo mundo fazia tudo certinho. À medida que começou a haver, as cores foram mudando, as pessoas também foram relaxando. E agora estamos na segunda onda. Por que está acontecendo isso? Porque as pessoas relaxaram. Parece que não aprenderam. Então nós temos que ter isso em mente, que as lutas ocorrem exatamente para que a gente continue firme. Porque se tudo tiver maravilha, a gente vai dar aquela relaxada. E Deus sabe disso. Deus nos conhece, foi Ele que nos fez. Então nós temos que ter isso em mente. Nosso ânimo pode ser cada vez mais fortalecido quando nós temos uma convicção de que Deus está conosco e nos restaura. Uma pergunta: você tem convicção de que Deus está com você? Tem certeza? É o que a lição está nos dizendo. Nosso ânimo pode ser cada vez mais fortalecido se a nossa convicção de que Deus está conosco e nos restaura. Se nós continuarmos fazendo as coisas de maneira correta, se nós continuarmos agindo de maneira correta, com certeza, a nossa fé vai ser fortalecida. Quando nós temos uma obediência correta para com Deus, uma dedicação, com certeza, tudo é diferente. E é exatamente isso que Paulo está querendo que nós enxerguemos. Enxergar o melhor em cada situação. Verificar que mesmo diante do problema, nós podemos ser vencedores, porque Ele estará conosco. O que é que Paulo vai dizer lá em Filipenses 4:11? Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o que Paulo está dizendo. Volto a dizer, ele tinha condição, autoridade para dizer, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós verificamos aqui as situações pelas quais ele passou. E em todas elas, ele soube superá-las. Por ele mesmo? Não. Ele tinha capacidade? Não. Mas ele conseguiu superá-las, porque ele estava convicto e tendo na sua visão a mesma ótica de Deus, a ótica de fazendo a vontade do Pai, de servindo ao Senhor, de sendo fiel a Deus. Ele é fiel a mim. Não é isso que nos diz lá em Apocalipse? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida?
Só vai receber a coroa da vida aquele que for fiel até a morte. Não adianta ser fiel por um período de tempo e depois desistir. Então, é aquilo que Paulo está nos dizendo nessa manhã. Mas ainda um terceiro ponto, queridos. Evelyn, tudo tranquilo? Então tá bom. Mas há um terceiro ponto, e que é o versículo de número 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vamos pensar o seguinte, voltando agora para nós, para o nosso dia a dia, para as nossas situações, para o nosso cotidiano. Quais são normalmente as nossas preocupações? Amanhã é segunda-feira. Então, preocupamos com o nosso trabalho, nossa carreira, aqueles que estão estudando com os estudos, nos preocupamos com os relacionamentos interpessoais. São coisas que nós pensamos no nosso dia a dia, que fazem parte da nossa vida. E que, portanto, essas situações fazem com que o nosso tempo, que as nossas energias e a nossa motivação seja consumida vivenciando isso a cada dia. É ou não é? Isso está errado? Não, faz parte da nossa vida. É o nosso dia a dia. Não podemos dizer que isso não ocorre, porque ele ocorre. E é claro que tudo isso demanda tempo, pensarmos no que eu vou estudar, para quê, né? Pensar nos nossos relacionamentos, se está indo tudo bem, no nosso trabalho. Puxa vida, amanhã é segunda-feira, às vezes você já deixou alguma coisa para ser resolvida amanhã. Pensando na sua carreira profissional, enfim, uma série de coisas. E tudo isso faz parte da nossa vida. Só que o que acontece? Nós devemos ter uma consciência de que tudo isso que ocorre é terreno e passageiro. E que por vezes nós gastamos tanto tempo com estas coisas e não nos preocupamos com aquilo que muitas vezes deveria ser o primeiro. Deveria não, deve ser o primeiro. Pensarmos não naquilo que é efêmero e passageiro, mas naquilo que é eterno. O que devemos ter consciência é que Deus tem preparado para nós algo maior do que aquilo que vivemos nesse tempo presente. E com um detalhe. Diferentemente de você no seu trabalho, que amanhã é segunda-feira, você vai trabalhar, mas você sabe que você não sabe, ou melhor, você não sabe quanto tempo você ficar nesse trabalho. Sabe? Não. Agora, o que Paulo está querendo nos dizer aqui é que aquilo que Deus está preparando ou já preparou é eterno. Você já parou, já tentou mensurar o que é a eternidade? O que quer dizer a palavra eternidade? Já parou para pensar o que é eterno? Quando você ouve falar a palavra eternidade, já ouviram aquela frase, onde passarei a minha eternidade? É isso que Deus está nos preparando, e é isso que Paulo está dizendo. Que nós não vamos ficar atentando para as coisas que são passageiras. A gente vê isso aqui, tudo é perfeito. Graças a Deus que nós vemos, temos visão para ver. Mas o que Paulo está chamando a nossa atenção é que nós devemos estar pensando nessas coisas, são importantes sim, mas a nossa preocupação deve estar em primeiro lugar, e por isso Jesus vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. A primazia tem que ser para Deus.
As outras coisas são uma consequência. Quando a primazia está em Deus, quando nós pensamos na eternidade, quando nós pensamos naquilo que o próprio Jesus fala aos seus discípulos: eu vou voltar para o Pai, eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. É essa preocupação primeira que deve existir na minha e na sua vida. E exatamente porque ele pensava desta forma, naquilo que era o posterior para a sua vida, é que ele vivia dessa maneira. Por isso que ele tinha o seu ânimo renovado a cada dia, porque em primeiro lugar ele estava pensando naquilo que não era palpável, mas naquilo que era eterno, naquilo que era futuro. E é uma coisa que muitas vezes eu e você não paramos para pensar. Ou se pensamos assim de maneira bem rápida e nos voltamos para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. E a recomendação de Paulo é essa: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O mundo que a gente vive, visível aos olhos humanos, é o mundo do imediatismo. É o mundo que muitas vezes tem nos iludido a viver uma vida concentrada naquilo que é o hoje, que é o agora. E muitas vezes quando nós vamos conversar com pessoas e falarmos das coisas do eterno, de eternidade, com certeza, muitas vezes nós somos ridicularizados. Muitas vezes nós somos, sabe aquela risadinha de cantinho de boca? Pois é, muitas vezes isso acontece. Faz parte da nossa vida. São as experiências que muitas vezes nós vamos adquirindo no decorrer da caminhada. Mas, querido, não dê bola para a torcida. Não dê bola para essas coisas. Você imagine se Paulo fosse dar bola para essas coisas. Ele tinha parado no meio do caminho. E aí, aquilo que diz lá em Apocalipse, do ser fiel até a morte, como é que fica? Só vai receber a coroa quem for fiel até o fim. Quem ficar pelo meio do caminho ficou. E a palavra de Deus, ela é muito clara. Deus é claro. Deus é objetivo. Não é de meias palavras. Então nós temos que ter isso em mente, de que a brevidade da vida aqui é muito passageira. E de que dentro desta brevidade nós vamos todos os dias estar vivendo dificuldades e problemas. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Por isso, querido, quando você ficar ouvindo coisas do tipo: olha, você é filho do rei, nada vai te acontecer, cuidado. Cuidado, porque Deus não disse isso. Pelo contrário, Paulo é um exemplo disso. Jesus é um exemplo disso. Os heróis da fé e as heroínas é um exemplo disso. Então nós devemos ter a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida preparados para todas estas coisas, mas não nos esquecemos em momento algum de que em primeiro lugar, Deus. Em primeiro lugar, Deus. E tudo isso aqui tem a ver com uma palavrinha de 2 letras. Fé, que está lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de coisas que se não veem. É exatamente isso que Paulo está nos dizendo, querido. E a Bíblia também nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não crermos que Ele pode fazer todas as coisas,
Se nós não cremos que, ainda que passemos por tribulações, vamos vencê-las, em que Deus nós estamos crendo? Por isso temos que ter esta convicção e essa certeza que Paulo tinha, e que ele estava escrevendo aos crentes de Corinto e está escrevendo para nós nessa manhã. Esse é o terceiro ponto. Vamos passar por tribulações? Sim. O nosso desafio é diário? Sim. Mas nós devemos pensar, para quem que nós estamos servindo? Quem é que estamos servindo? Quem é o nosso Deus? O que Ele tem feito na minha e na sua vida? O que Ele pode fazer diante do problema e da dificuldade? O que nos diz o salmista no capítulo 37, versículo 5? Entrega o teu caminho, Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Então entrega e confia. Deixa que o resto Ele vai fazer. Fica tranquilo. É difícil ser tranquilo? Não. Por isso que nós temos que ter fé. Por isso que nós temos que dia a dia nos apegarmos em Deus. Para que quando a coisa começar a ficar difícil, nós temos a certeza de que nós temos um Deus em que podemos confiar. Concluindo, queridos, quando renovamos nossa vida com Cristo, nós damos o primeiro passo para termos uma atitude e pensamento renovado. Esse é o primeiro passo. Mas para dar continuidade a essa mudança, é necessário ver o propósito de Deus em nossa vida. E para nós vermos esse propósito, nós precisamos estar em comunhão com Ele. Porque quando estamos em comunhão, estamos íntimos, vamos saber exatamente o que devemos fazer. Assim passamos a ver o melhor de Deus em cada situação. Pois seja quais forem nossas lutas, há contribuição nossa para o reino de Deus em cada uma delas. Em cada situação. Como nos diz Paulo, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Devemos nos lembrar de que essa vida é passageira. E o que realizamos aqui vai refletir para toda a eternidade. Já pensou nisso? Que o que você faz aqui vai refletir na eternidade, ou para a vida ou para a morte? Que não existe terceira via? São apenas duas. Então, tudo que fazemos aqui vai ter um final. E nesse final, como o pessoal costuma dizer, vai ser passada a régua, vai ser fechada a conta e aí a gente vai ver para que lado vai. Então, tudo que fazemos tem um reflexo, ou positivo ou negativo. Como é que você quer que a sua conta seja fechada? No vermelho ou no azul? No negativo ou no positivo? Não depende de Deus. Depende de você e depende de mim. O que é que eu quero, o que é que você quer? O desafio é diário. A vitória é eterna. Lá na eternidade. Por isso, Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, depois de tudo isso que nós vimos, amados, ele tem a convicção plena de que ele estava no azul. Ele pôde dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O mesmo Paulo, que tinha autoridade para escrever isso para nós, tinha convicção de que ele poderia dizer isso. E a pergunta que eu quero deixar para você nesta manhã é exatamente essa. Diante dos desafios diários, você vai poder dizer isso no final da vida? Paulo pôde dizer. E a minha oração nesta manhã é que eu e você possamos dizer a mesma coisa. Que combatemos o bom combate, que completamos a nossa carreira, que guardamos a fé
E só falta uma coisa agora a aguardar. É a coroa, que é o complemento do versículo, que é a coroa que o justo juiz nos dará naquele dia. Por isso, o versículo lá de Apocalipse, o ser fiel até a morte para receber essa coroa. Se não formos fiéis, não receberemos. Amém? Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas, amados. Eu sei que a lição talvez seja um pouco dura, mas era preciso. Estamos chegando no final do ano. Ainda não sabemos aquilo que vai acontecer nos próximos meses com essa pandemia. E por isso o nosso desafio é diário. E essa lição eu tenho certeza que ela vem em boa hora. O desafio é diário. Mas quando nós andamos com Deus, com certeza nós vamos ser vitoriosos para a glória dele. Amém? Evelyn, algum comentário? Tudo tranquilo? Ninguém quis falar nada hoje? Ficou todo mundo assim chocado? Será que foi isso? Misericórdia. Eu espero que eu não tenha deixado ninguém apavorado, que não foi esse o meu objetivo. Não foi, com certeza, irmãos. Vamos orar então, encerrando a nossa escola nessa manhã. Querido Deus e Pai que está nos céus, muito obrigado por nessa manhã nós podermos mais uma vez nos reunirmos em Teu nome. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem sido maravilhoso nas nossas vidas. Reconhecemos sim que diariamente temos encontrado e temos visto, ouvido e presenciado muitas dificuldades. Principalmente, Pai, no momento que vivemos de pandemia, principalmente no momento que muitas vezes gostaríamos de fazer muitas coisas, mas não podemos fazer nada diante de tudo que está se passando. Mas obrigado, Senhor, porque Teu Espírito tem nos consolado, tem nos confortado, tem nos direcionado. E obrigado porque nesta manhã mais uma vez o Senhor falou ao nosso coração. Nos ajude, Pai, a vivermos uma vida pensando em primeiro lugar nas coisas que são eternas, tendo o nosso olhar e mente voltados para o trono da Tua glória e procurarmos viver uma vida segundo a Tua vontade. Vivemos nesse mundo, estamos aqui de passagem, e enquanto aqui estivermos, Pai, nos ajude, para que diante dos problemas, das dificuldades, nós possamos ser fortalecidos pelo Teu Espírito, capacitados pelo Teu Espírito, para, com um olhar segundo o Teu olhar, enfrentarmos as dificuldades, prosseguirmos na nossa caminhada e, em momento algum, desistirmos da nossa fé, mas que ela seja fortalecida e renovada cada dia em Ti. Obrigado por esta manhã e por esse tempo na Tua presença. Prepara-nos também para o culto, para a celebração de logo mais às 10 horas. Que o Teu servo, o reverendo Rafael, mais uma vez seja também usado pelo Teu Espírito para nos transmitir a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus é quem nós oramos agradecidos. Amém. Queridos, um excelente domingo. Não se esqueça, se você ainda não for voltar, vai voltar, hein? É até às 17 horas só, tá? Vai voltar, faça a sua obrigação como brasileiro que é. Um ótimo domingo a todas, excelente semana, que Deus os abençoe. Amém.